O universo observável contém aproximadamente 3 a 7 vezes 10 elevado à potência de 22 estrelas. Então, 30 a 70 bilhões de trilhões de estrelas, todas coordenadas em mais de 80 mil milhões de galáxias, que por sua vez formam aglomerados e superaglomerados de galáxias. Desde a época dos filósofos gregos, os seres humanos se perguntam se estamos sozinhos no universo ou se existem outros planetas habitáveis que possam hospedar civilizações inteligentes semelhantes ou diferentes do nosso. Já no século XVI, o filósofo e poeta italiano Giordano Bruno estava fortemente convencido da existência de um número infinito de sóis e planetas habitados como a Terra. Em 1855, a existência de um exoplaneta foi postulada pelo capitão W.S. Jacob, que descobriu anomalias no sistema estelar. 70 Ophiuchi, um sistema estelar binário. Anomalias que ele pensava serem devidas à presença de alguns planetas. O primeiro exoplaneta verdadeiro orbitando uma estrela 51 Pegasi foi descoberto em 1995 por Michael Mayer e Didier Queloz, embora seu tamanho seja cerca de metade do tamanho de Júpiter. Desde 1999, os cientistas começaram a descobrir toda uma série de exoplanetas, a maioria dos quais são planetas grandes e nenhum é considerado terrestre. Considerando apenas o que nós, humanos, descobrimos sobre o nosso próprio sistema solar, podemos compreender a grandeza e o poder de tudo que nos rodeia. Planetas alienígenas. Considerando apenas o que nós, humanos, pode ser majestoso e importante, mas os especialistas fazem descobertas novas e cada vez mais avançadas todos os dias. Estamos nos tornando cada vez mais conscientes da possível existência de vida extraterrestre. Além do limite do nosso sistema solar, existe um vasto e misterioso universo de infinitas possibilidades. E é precisamente por isso que nas últimas décadas assistimos a uma série de descobertas fora do sistema solar que incitaram o debate sobre a existência de vida extraterrestre. Nas últimas décadas, os telescópios modernos, incluindo o telescópio Kepler e o telescópio espacial Hubble, revelaram um número crescente de planetas fora do nosso sistema solar, conhecidos como exoplanetas. Alguns destes exoplanetas estão localizados na zona habitável, a região em torno de uma estrela, onde as condições poderiam sustentar a vida. Como nós sabemos, o advento da tecnologia nos permitiu descobrir planetas solares extra de diferentes tamanhos orbitando outras estrelas além do Sol. Alguns desses planetas foram classificados como superterras porque são maiores que a nossa Terra, mas ainda composto principalmente de pedras. No entanto, a busca por vida extraterrestre está focada principalmente em planetas conhecidas como zonas habitáveis, onde a temperatura permite a presença de água líquida na superfície. A NASA também lançou a missão Kepler, um telescópio espacial criado especificamente para procurar exoplanetas. Graças a essa missão, milhares de planetas foram descobertos, alguns dos quais poderiam potencialmente hospedar formas de vida.
Embora ainda não tenhamos encontrado evidências conclusivas de vida extraterrestre, os cientistas continuarão para explorar o universo em busca de respostas para uma das maiores questões da humanidade. Nós estamos sozinhos no universo? O Sistema Solar é uma vasta região do espaço que inclui os planetas solares, satélites naturais, cometas, as estrelas e asteroides que orbitam ao seu redor, que continua a fascinar cientistas e entusiastas da astronomia. Esta fascinante área cósmica sempre despertou curiosidade e inspirou inúmeras descobertas que expandiram enormemente nosso conhecimento do universo. O centro do nosso sistema solar é o Sol, uma estrela que queima constantemente energia gerada pela fusão nuclear de hidrogênio em hélio. Sua força gravitacional é sentida por todos os corpos celestes que orbitam ao seu redor. Os 8 principais planetas que compõem o Sistema Solar em ordem de distância do Sol são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno. O Sol, o centro de tudo. Uma estrela queimando com gás incandescente, o Sol irradia energia através do processo de fusão nuclear. Seu calor e luz nutrem a vida na Terra, com um diâmetro de aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros. Esta esfera amarela queima aproximadamente 5.500 graus. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, é um pequeno planeta rochoso sem atmosfera. Sua superfície é caracterizada por cráteres criadas por impactos com asteroides e cometas e temperaturas extremamente altas devido à sua proximidade com o Sol. Com altas temperaturas de um lado e clima gelado do outro, Mercúrio oferece um ambiente inóspito para a vida. Vênus, por outro lado, é um planeta cercado por uma atmosfera densa, o que o torna um planeta mais quente no Sistema Solar devido ao efeito estufa. Coberta por uma espessa atmosfera de gases tóxicos, sua atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono e a pressão superficial é tão alta que poderia facilmente esmagar uma sonda espacial. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol e nosso delicado e único mundo. É o único planeta conhecido que hospeda a vida graças à sua atmosfera, água líquida em sua superfície e temperaturas moderadas. A presença de uma biosfera, que é um ecossistema complexo que inclui organismos vivos, torna a Terra a única no Sistema Solar. Marte, também conhecido como planeta vermelho, contém características semelhantes às da Terra, como as estações e calotas polares. Alguns cientistas acreditam que pode ter hospedado vida microbiana no passado, ou até mesmo hospedado vida na forma de micro-organismos extremofílicos. Missão após missão, a humanidade chega cada vez mais perto de compreender plenamente os mistérios do planeta vermelho. Depois chegamos aos gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar com uma massa que excede o de todos os planetas combinados. Tem uma atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio, e seu núcleo pode ser feito de material rochoso e metálico. Júpiter também possui uma série de características estranhas,
como a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade persistente que se estende por milhares de quilômetros. Saturno, por outro lado, é famoso pelo seu belo sistema de anéis composto principalmente de gelo e partículas de rocha, além de seus anéis. Saturno também possui um grande número de luas, algumas das quais podem ter oceanos subterrâneos que poderia potencialmente hospedar vida microbiana. Urano e Netuno. Os dois gigantes de gelo estão localizados no extremo oposto do sistema solar. Ao contrário dos gigantes gasosos, esses planetas são compostos principalmente de substâncias congeladas como metanol, amônia e água. Ambos possuem uma série de luas que foram estudadas detalhadamente, onde a existência de oceanos subterrâneos e sistemas atmosféricos complexos foram descobertos. Existem também luas potencialmente habitáveis no sistema solar. Europa, uma lua de Júpiter, está coberta por uma espessa camada de gelo. Os cientistas acreditam que pode existir um vasto oceano sob esta superfície gelada. Alguns acreditam que o oceano de Europa poderia conter vida semelhante à dos oceanos da nossa Terra. Então, uma das luas de Saturno emite erupções de gelo e vapor de água de seu polo sul. Este fenômeno sugere a presença de um oceano subterrâneo quente que poderia ser um possível lar para a vida microbiana. Fora do nosso sistema solar, um dos exoplanetas mais próximos da nossa casa e próxima a Centauri B, que orbita a estrela mais próxima do nosso Sol, Próxima Centauri. Com uma massa semelhante à da Terra, esse planeta poderia ter uma atmosfera, água líquida e temperaturas adequadas para a vida. O Trapista é um sistema estelar composto por 7 planetas, quase do tamanho da Terra, orbitando uma estrela vermelha muito fria. Devido à proximidade entre si, alguns cientistas sugerem a possibilidade de condições adequadas para a vida em um ou mais desses planetas. Existem também planetas que foram descobertos por pesquisadores da Universidade de Cambridge, publicado no Astrophysical Journal. São exoplanetas quentes cobertos por oceanos e com atmosferas ricas em hidrogênio, que poderia ser potencialmente habitável. Talvez seja por isso que as pessoas naturalmente se perguntam se os alienígenas realmente existem ou vivem lá. Esses corpos celestes foram chamados de planetas cianos e são extremamente adequados por hospedar micro-organismos capazes de viver mesmo em condições extremas. Além disso, se falarmos sobre a sua superfície, poderíamos pensar que estes planetas lhe permitiam para hospedar outras formas de vida. Eles são um cruzamento entre uma superterra rochosa e um planeta gasoso como Netuno, criando uma densidade sem precedentes. Esses novos exoplanetas podem ser quase 3 vezes maiores que a Terra e atingir temperaturas atmosféricas de quase 200 graus Celsius. Mas, em qualquer caso, a zona habitável parece ser decididamente grande. Existe a hipótese de que, graças aos novos telescópios nos próximos anos, seria possível descobrir se alienígenas ou qualquer forma de vida bacteriana realmente vivem nesses planetas. A perspectiva é decididamente fascinante. Antes de 1992, os únicos planetas conhecidos eram aqueles do sistema solar que orbitavam no Sol. Nos últimos 30 anos, mais de 4.000 planetas orbitando outras estrelas conhecidos como exoplanetas foram descobertas e confirmados.
No site da NASA, também é possível ver um mapa de vídeo mostrando a posição do planeta visto da nossa perspectiva como fundo da Via Láctea. Neste vídeo, você também pode ver como a descoberta cresceu exponencialmente nos últimos anos. Cores diferentes mostram as diferentes maneiras como os planetas são descobertos. O mais difundido é, sem dúvida, o método de trânsito em azul, que identifica os planetas quando estão entre nós e a sua estrela, reduzindo assim o brilho da própria estrela. Esta abordagem também foi utilizada pelo telescópio espacial Kepler, que foi o único responsável pela descoberta de 2.345 exoplanetas, e foi recentemente desativado depois de ficar sem combustível necessário para atingir metas futuras. O lugar de Kepler foi ocupado pelo TESS, o satélite de rastreio de exoplanetas em trânsito, e o telescópio espacial James Webb, cujo lançamento foi adiado por muito tempo antes de finalmente entrar no espaço. Agora que está funcional, o telescópio James Webb não só é capaz de identificar novos exoplanetas, mas também é capaz de revelar a composição química de suas respectivas atmosferas. Isso nos ajudará a entender melhor a formação planetária e a procurar evidências de vida alienígena. Podemos compreender até agora que se a vida além da nossa é o maior mistério de todos, quanto mais essas descobertas continuam, mais isso não pode mais permanecer um mistério. E, se muitos especialistas continuarem no seu caminho, novas pesquisas lançarão luz sobre a questão com uma perspectiva bastante diferente. Então, sim, sabemos que existem mundos semelhantes à Terra, mas e se esses mundos fossem ainda mais antigos que a Terra e já habitados por formas de vida alienígenas mais avançadas do que nós? No passado, os astrônomos sempre procuraram sinais de vida a nível celular, imaginando que encontrariam evidências de micro-organismos que poderiam um dia evoluir para diferentes formas de vida, como aconteceu conosco na Terra. Um novo estudo liderado pela professora Jane Graves, da Universidade de Cambridge, publicado em notas de pesquisa da Sociedade Astronômica Americana, silencia essa questão. E se existisse um planeta muito mais antigo que o nosso, mas com formato semelhante, onde a vida já poderia ter se desenvolvido há bilhões de anos, evoluindo assim em um nível superior aos dos humanos? Os pesquisadores então voltaram sua atenção para algumas estrelas da Via Láctea, que são cerca de 8 bilhões de anos mais velhos do que o Sol. Essas estrelas podem ter ficado sem radiação por um período de tempo muito mais longo do que o Sol, e pode ter alcançado um equilíbrio suficiente para que a vida surgisse mais cedo do que na Terra. Dois excelentes candidatos conosco identificados como HD 76932 e HD 201891, estrelas que estão a 70 e 110 anos-luz de distância de nós, nasceram no passado turbulento da nossa galáxia. A investigação concentrar-se nestas estrelas. No entanto, os cientistas explicam que para existir vida nos exoplanetas deve haver continentes. Os continentes são formados graças a placas tectônicas. As placas que flutuam no magma derretido de um planeta são movidas, quebradas e remontadas por processos radioativos que acontecem no núcleo. Especialistas procuram a presença desses elementos em sistemas estelares distantes, como evidência da possível existência de planetas como continentes. Se um exoplaneta muito mais antigo que a Terra
realmente existisse, poderia ser habitado por formas de vida extraterrestres muito mais avançadas que os humanos. Se assim for, permanece um dos mistérios de toda essa situação, que essas criaturas nunca tentaram entrar em contato conosco, ou pior, nos eliminar do universo. Um planeta superabitável e definido como um planeta suficientemente longe do Sol para receber água e estar em estado líquido. Todos esses exemplos descobertos até agora são ligeiramente mais antigos, maiores e ligeiramente mais quentes e úmidos que a Terra. Os pesquisadores os identificaram. Depois de analisar 4.500 planetas fora do nosso sistema solar, coordenado por Dirk Schulze-Mackuk, da Universidade Técnica de Berlim. Os cientistas declararam que eles girariam em torno das chamadas anãs K-estrelas, mais frias com menos massa e menos luminosidade que o Sol. Mas, ao contrário do nosso Sol, eles podem viver até cerca de 70 mil milhões de anos ou até mais. Esta propriedade permite que corpos superhabitáveis recebam um maior desenvolvimento da vida do que aconteceu na Terra. Civilizações no espaço. Existem oficialmente muitos mundos potencialmente habitáveis na Via Láctea. Essa é uma boa notícia para os caçadores de alienígenas. Existem mais de 300 milhões de mundos com condições semelhantes às da Terra espalhadas pela Via Láctea. Pesquisas mostram que cerca de metade das estrelas semelhantes ao Sol na galáxia têm satélites na zona habitável, onde a água pode estar concentrada em diversas áreas superficiais do planeta e, por entanto, hospedam civilizações alienígenas. Natalie Batalha, astrônoma da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, que trabalhou no estudo, declara que os resultados demonstram que uma estrela pode de fato possuir uma zona habitável. Este estudo, publicado no Astronomical Journal, identificou, portanto, um número-chave na equação de Drake. Essa equação, criada por Frank Drake em 1961, estabelece uma estrutura para calcular o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. A equação é baseada em 3 parâmetros principais: a taxa de geração de estrelas semelhantes ao Sol, a porcentagem de estrelas com planetas e o número de mundos habitáveis em cada sistema solar. Astrônomos estimaram o número desses planetas usando dados da sonda Kepler da NASA e o telescópio de exploração planetária. Durante 9 anos, Kepler observou estrelas e conseguiu localizar mundos distantes, detectando a diminuição do brilho de uma estrela causada pela aproximação de um planeta, temporariamente bloqueando sua emissão de luz. Com base na quantidade de luz bloqueada e na frequência, os cientistas podem calcular o tamanho do planeta e o tempo que levará a completar sua órbita ao redor da estrela. Usando esta abordagem, o Kepler, ao final de sua missão em 2018, descobriu milhares de exoplanetas de todos os tamanhos e órbitas, identificando cerca de 2.800 deles. As primeiras estimativas indicavam que 20% das estrelas semelhantes ao Sol tinham mundos em órbita que atendessem a esse requisito. No entanto, sabemos agora que o número está mais próximo de 50%. Esse resultado, por mais que tenha surpreendido a todos anteriormente, era 1 em cada 5. Agora, 1 em cada 2 estrelas semelhantes ao Sol poderia ter um ambiente habitável planeta que o orbita. As estrelas observadas pelo Kepler eram mais ativas do que os cientistas esperavam,
emitindo sinais que imitavam ou confundiam a assinatura dos planetas que estavam apenas de passagem. No entanto, o principal objetivo do Kepler era determinar a frequência de planetas temperados e rochosos semelhantes à Terra, orbitando estrelas semelhantes ao Sol. Para este cálculo, foi necessária a ajuda da sonda Gaia da Agência Espacial Europeia, que monitora as estrelas da nossa galáxia. Na verdade, para chegar às suas conclusões, Batalha e seus colegas cruzaram dados do Kepler e Gaia, que traçou e caracterizou 1 bilhão de estrelas próximas. Eles identificaram planetas com diâmetro entre metade e 1,5 vezes o da Terra observada pelo Kepler, que provavelmente eram rochosos em vez de gasosos. Eles, então, obtiveram de Gaia a temperatura e o tamanho das estrelas em torno das quais esses planetas orbitam. Em vez de basear a habilidade de um planeta apenas na distância da estrela, a equipe calculou quanta energia cada um desses mundos recebeu. Selecionaram planetas com temperaturas que permitiam que a água permanecesse em suas superfícies. Depois de obter uma amostra de mundos rochosos e temperados orbitando estrelas semelhantes ao Sol, eles foram capazes de estimar quantos existiam em toda a galáxia. Eles descobriram que entre 37% e 60% de estrelas semelhantes na Via Láctea deveriam ter mundos quentes semelhantes à Terra. Usando um cálculo de probabilidade da energia necessária para um mundo ser temperado, descobriram que entre 58% e 88% das estrelas semelhantes poderiam ter mundos semelhantes. É claro que muitos fatores determinam se um mundo na zona habitável é realmente adequado para a vida. Características planetárias como campos magnéticos, atmosferas, a existência de água e, como mencionado antes, as placas tectônicas estão todas envolvidas e são difíceis de encontrar em mundos tão pequenos e distantes. No entanto, esta pesquisa contribuirá significativamente para identificar exatamente onde poderia existir a vida. Além disso, calculando as distâncias prováveis aos planetas mais próximos, verifica-se que, astronomicamente falando, a vida está bem debaixo dos nossos narizes. O mundo mais próximo está provavelmente a menos de 20 anos-luz de distância, e 4 desses mundos deveriam estar dentro de 33 anos-luz. Precisamos voltar no tempo para melhor compreender e conectar tudo que foi examinado até agora. Então, voltaremos às origens. Quando e como essas primeiras questões e hipóteses começaram? Todas essas hipóteses fascinantes levaram uma série de descobertas e pesquisas com diversas contribuições essenciais de cientistas de cada época. Entre elas, a equação de Frank Drake levou a um novo potencial na busca de inteligência extraterrestre. Mas vamos começar cronologicamente. Ano 1000 a.C. a 1600 depois de Cristo. Durante milênios no mundo antigo, os escritores de filósofos como Epicuro,
e Plínio, o Velho sugeriu a existência de mundos habitados. No primeiro século depois de Cristo, o escritor greco-romano Luciano de Samosata escreveu uma narração fantástica intitulada História Verdadeira, na qual descreveu encontros com criaturas alienígenas. Dos anos 1400 aos anos 1700. No Renascimento Europeu, filósofos como Giordano Bruno afirmaram a existência de mundos infinitos habitados por criaturas diferentes das terrestres. No entanto, essas ideias permaneceram predominantemente na esfera especulando filosofia. De 1600 a 1800. Com o advento da era científica, a investigação da existência de vida extraterrestre tornou-se um tópico de estudo mais formal. O telescópio de Galileu Galilei possibilitou uma observação precisa do céu e os astrônomos começaram a estudar os planetas do nosso sistema solar. A ascensão das teorias copernicanas de um universo heliocêntrico levou a novas especulações sobre a possibilidade de vida em outros lugares. De 1800 a 1900. No final do século XIX, o desenvolvimento de instrumentos avançados como o telescópio refrator Clarke permitiu aos astrônomos explorar profundamente o universo. Perry Lowell, fundador do Observatório Lowell, iniciou uma busca direcionada em Marte, o que desencadenou uma discussão acalorada sobre a presença de canais marcianos que se acredita serem de possível origem artificial. Isto abriu um novo capítulo na investigação de assistência de vida alienígena. Dos anos 1900 até os dias atuais. A exploração espacial e o nascimento da cidade, a busca por inteligência extraterrestre. O advento da era espacial no século XX acelerou ainda mais a busca por vida extraterrestre. Em 1960, o cientista Frank Drake organizou a primeira conferência sobre a busca para inteligência extraterrestre no Observatório Internacional da Radioastronomia. Durante essa conferência, Drake desenvolveu a equação de Drake, um modelo matemático que estimou o número de civilizações tecnologicamente avançadas no universo. Esta equação forneceu uma base para a evolução futura da pesquisa de formas de vida alienígenas. Para entrar em mais detalhes, em 1961, o astrônomo Frank Drake conduziu o primeiro experimento real para tentar detectar sinais extraterrestres. Isso ficou conhecido como Projeto OSMA. Usando o observatório Greenback em West Virginia, Drake apontou seu radiotelescópio para as estrelas próximas, Tau 7 e Epsilon Eridani, a cerca de 10 a 11 anos-luz de distância. Seu objetivo era ouvir sinais de rádio alienígenas, sintonizados na frequência mágica de 1400 MHz, onde a radiação cósmica de fundo é mínima e não interfere nos sinais de rádio no espaço. No ano seguinte,
Em 1962, o astrofísico americano Carl Sagan propôs o uso de ondas de rádio como meio de comunicação com outras civilizações. Sagan acreditava que o uso de sinais de rádio seria o método mais eficaz de estabelecer interação com civilizações alienígenas distantes. Essa ideia promoveu o surgimento de um novo campo de pesquisa conhecido como Pesquisa para Inteligência Extraterrestre, ou SETI. Havia duas maneiras diferentes de estudar o sinal. A primeira limitou-se à busca de sinais espontâneos. São sinais de rádio ou faróis poderosos. No entanto, estes continham pouca informação. A segunda limitou-se à busca de sinais involuntários. São sinais emitidos por transmissões de rádio e televisão dispersas no espaço. Sinais frequentemente fracos, mas que contêm muitas informações. Além disso, naquela época, Philip Morrison, dos Estados Unidos, e Giuseppe Coccione, da Itália, publicou um artigo levantando a hipótese de ondas eletromagnéticas, especialmente ondas de rádio, como um recurso barato e eficiente método de comunicação interestelar. A equação de Drake, também chamada de equação de Green-Bank, de fórmula, foi introduzida como objetivo de dar uma sequência aos vários tópicos que tiveram como tema principal a questão da busca pela vida no universo. Drake percebeu que a lista de fatores a saber para fazer contato com outras civilizações inteligentes foi muito longa. Ele entendeu que multiplicando esses fatores se obtinha um certo número ou do número de civilizações detectáveis na nossa galáxia. A equação de Drake é escrita da seguinte forma: N é igual a R vezes F vezes Fp vezes Ne vezes Fl vezes Fi vezes Fc vezes L. E aqui está a explicação de cada fator. N é o número de civilizações inteligentes existentes em nossa galáxia. R é a taxa anual de formação de estrelas. Fs é a fração de estrelas semelhantes ao Sol. Fp é a fração de estrelas com sistemas planetários. Ne é o número de planetas semelhantes à Terra. Fl é a fração de planetas onde estão presentes formas de vida. Fi é a fração de planetas onde estão presentes civilizações inteligentes. Fc é a fração de planetas com civilizações tecnologicamente avançadas capazes de transmitir sinais para o espaço. E L é o tempo médio de vida de uma civilização tecnológica avançada capaz de transmitir esses sinais para o espaço. Para fornecer uma interpretação muito simplista da operação, se o resultado n for menor que 1, isso significaria que provavelmente estamos sozinhos na galáxia, onde se o resultado for maior que 1, sugeriria a possibilidade de existência de outras civilizações. Inicialmente, Drake e seus colegas obtiveram um valor mínimo de n igual a 20, enquanto o máximo foi calculado como n igual a 50 milhões. Essa teoria foi analisada muitas vezes desde a sua origem. A principal crítica é que, tendo uma gama tão ampla de variáveis, dependendo das suposições feitas sobre cada fator, os resultados podem variar muito. É
utilizado hoje como uma espécie de ferramenta intelectual que estimula discussões e curiosidade sobre questões relativas à existência de civilizações alienígenas. Na verdade, se pensarmos no dia de hoje e como o nosso conhecimento moderno das galáxias do universo, o professor Pedro Madal introduziu uma estrutura matemática para calcular a população de planetas habitáveis num rádio de 326 anos-luz do nosso Sol. Assumindo que a Terra é o nosso sistema solar, são mundos que têm bons critérios para sustentar a vida. Madal calculou que o volume deste espaço poderia conter até 11.000 exoplanetas rochosos do tamanho da Terra, orbitando dentro da zona habitável das estrelas. Como explicou Madal, a sua abordagem consiste em considerar a população local de estrelas, exoplanetas e planetas terrestres temperados como um conjunto de equações matemáticas que pode ser resolvido numericamente em função do tempo. Então, se a vida microbiana se tornar assim que aparecer na Terra, então a vida no planeta semelhante à Terra mais próximo deveria ser menos a mais de 65 anos-luz de distância de nós. Graças aos avanços tecnológicos como a exploração espacial, a astronomia de alta resolução, os radiotelescópios, missões planetárias e análise de dados, os cientistas do século XXI conseguiram sondar o universo com mais precisão em busca de sinais de vida. Basicamente, sempre falamos sobre progresso. Os cientistas levaram mais de meio século para descobrir quantos planetas têm potencial para sustentar a vida. Começamos em 1961, quando os astrônomos não tinham conhecimento da existência de estrelas em órbita no mundo além daquelas que orbitam ao Sol. Até chegarmos à última década, onde ficou claro que os planetas são tão comuns que elas superam em número as estrelas da Via Láctea. Em média, quase todas as estrelas, como mencionado anteriormente, têm pelo menos um mundo orbitando ao seu redor. Considerando todas as descobertas positivas contínuas, as hipóteses e questões tiveram mais espaço para desenvolver. Na verdade, outra questão importante que os cientistas se perguntaram é se deveríamos também estudar estrelas que não são tão semelhantes ao Sol. Isto ocorre porque vários mundos do tamanho da Terra foram descobertos em torno de estrelas menores e mais frias. Talvez outros mundos devam ser considerados planetas. Muitos dos mundos observados pelo Kepler são grandes e gasosos e, portanto, diferentes da Terra. Mas também precisamos de pensar na diversidade de espécies que existem apenas na Terra. Como podemos excluir as possibilidades de que no universo existam milhões de outras espécies completamente diferentes de nós, mas que estão vivos? No entanto, sabemos com certeza que os astrônomos estão a tentar determinar a próxima parte da equação: a proporção de mundos habitáveis nos quais a vida evoluirá. À medida que continuamos a explorar o sistema solar, descobrimos que a lista de locais habitáveis é longo e diversificado. Planetas como Marte e Europa
A lua gelada de Júpiter pode hospedar vida microbiana até mesmo nas nuvens tóxicas acima de Vênus. Poderia conter formas de vida como mencionado anteriormente. Temos plena consciência de que a busca por vida extraterrestre no cosmos nos obcecou por muito tempo. Os astrônomos perguntaram-se muitas vezes como abordar a questão, e ao longo das décadas, algumas teorias bastante interessantes foram formuladas sobre isso. Desde a década de 1950, quando foram lançadas as bases da SEARCH, até hoje, os cientistas usaram principalmente radiotelescópios para receber sinais de estrelas distantes. Inicialmente, eles examinaram centenas de milhões de estrelas apenas na nossa galáxia, encontrando muito pouco. Em seguida, eles lançaram o projeto Breakthrough List, que usa 2 radiotelescópios mais poderosos do mundo para estudar mais profundamente as frequências de rádio dos milhões de estrelas mais próximas de nós. Decidiram então ampliar os horizontes e utilizar meios mais modernos e eficazes para encontrar vestígios de vida longe da Terra. Por exemplo, eles pensaram no ar que qualquer habitante alienígena de um planeta inala ou exala. Do ponto de vista estritamente biológico, os organismos vivos são máquinas que consomem combustível e expelem resíduos. Os humanos usam oxígeno e liberam dióxido de carbono. As plantas fazem o oposto e algumas bactérias liberam metano. Isso cria uma colisão de gases que representa a impressão digital biológica distinta do planeta. O telescópio espacial James Webb é poderoso o suficiente para fornecer informações sobre a composição atmosférica de exoplanetas distantes, estudando-os à medida que passam em frente das estrelas dos seus pais. Se tivéssemos sorte, poderemos detectar sua estrutura molecular básica. Também começaram a avaliar a presença de grandes infraestruturas encontradas em certos planetas. A ideia começou a partir da especulação de um matemático e físico inglês, Freeman Dyson. De acordo com a sua teoria, algumas sociedades alienígenas tecnologicamente avançadas podem ter construído megaestruturas em torno de suas estrelas. Portanto, artefatos gigantescos que poderiam ser mais fáceis de encontrar. Encontrar uma estrela KZ 8462-852 e decidir mantê-la sob observação. Essa estrela está localizada a 1480 anos-luz da Terra, e o fato particular sobre isso é que mostra um escurecimento anômalo do brilho de até 22%. Este efeito não pode ser atribuído à passagem temporária de um planeta, considerando que mesmo um gigante como Júpiter bloquearia no máximo 1% da luz solar. Este efeito foi, portanto, atribuído à possível presença de megaestruturas alienígenas. Os cientistas continuaram a levar hipóteses sobre outras maneiras de procurar planetas alienígenas, além do que foi criado até agora. Eles chegaram ao ponto de pensar na possível iluminação causada por um potencial cidade alienígena.
Eles levantaram a hipótese de que uma civilização avançada que tenha horas de luz diurna limitadas terá que encontrar uma maneira para iluminar seu mundo à noite. Um astrônomo da Universidade de Harvard, A.V. Loeb, explica que com telescópios é possível observar as luzes de Tóquio à noite de todo o sistema solar e além. No entanto, eles sempre consideram o fato de que a cidade marítima ilumina os planetas orbitar as estrelas mais próximas exigiria um telescópio especial 40 vezes maior do que está atualmente disponível. Esse fato certamente não os impedirá na sua investigação, porque é sempre possível que os alienígenas tenham cidades maiores e a mais iluminadas que Tóquio, ou que a sua forma de conhecer o brilho é diferente da que conhecemos, ou que enquanto procuramos por luzes, você pode encontrar aglomerados de algas bioluminescentes. Eles estão sempre prontos, talvez com um pouco de sorte por encontrar sinais luminosos no universo. Infelizmente, quando se trata de progresso tecnológico, segundo o astrônomo soviético Nikolai Kardashev, ainda somos iniciantes absolutos. Ele propôs na década de 1960 uma escala que determina a capacidade de uma civilização para coletar energia e calor. Esta é, justamente, a outra hipótese levada em consideração pelos cientistas para capturar outros mundos do calor residual. De acordo com a escala de Kardashev, o tipo 1K-1 é onde as civilizações sabem como usar toda a energia disponível em seu planeta natal. Os do tipo 2K-2 conseguem coletar toda a energia da estrela de seus pais e aqueles do tipo 3K-3 sabem como explorar toda a energia da sua galáxia. Nessa escala, a humanidade está no nível K0,73. No entanto, as civilizações K2 e K3 deveriam logicamente produzir uma grande quantidade de calor residual, expresso em seu comprimento de onda infravermelha. Essa escala deu início ao projeto vislumbrado Calor de Tecnologias Alienígenas, que usa o telescópio NASA-WISE. Esse telescópio procura justamente essa radiação que é emitida inclusive em processos da formação estelar. Ainda no âmbito dos materiais gasosos emitidos por um planeta que poderia ajudar na pesquisa, cientistas e astrônomos levantaram hipóteses sobre o estudo de gases poluentes. Se os alienígenas realmente existem, e se talvez alguns estivessem no mesmo estado que nós, seres humanos, estamos com uma atmosfera cheia de produtos químicos poluentes. Então talvez seja possível detectá-los. Alguns compostos químicos usados em aerosóis ou refrigerantes que usamos na Terra como o CFC criaram um efeito de estufa que deixa vestígios na nossa atmosfera por dezenas de milhares de anos. Essa hipótese também é apoiada pelo telescópio James Webb. Os cientistas estão convencidos de que a quantidade de CFCs em uma atmosfera alienígena deveria ser 10 vezes maior do que na Terra. Por entanto, de uma grande janela de possibilidades ao nascimento de novas descobertas. A última, e provavelmente
A mais extrema hipótese levantada foi a de um possível apocalipse. Claro, seria definitivamente uma pena encontrar uma civilização alienígena neste exato momento. Não existe mais ou após uma explosão nuclear. Mas tudo isso poderia tornar opaca a atmosfera de um hipotético planeta e assim seríamos capazes de identificá-lo. Poderíamos detectar essa energia e mesmo que infeliz civilização alienígena, em vez disso, acabou vítima de algum agente biológico assassino. Podemos ver de longe vestígios de metano e etano emanado da descomposição de bilhões de corpos. Se a destruição veio de pequenas nanomáquinas que ficaram fora de controle, replicando-se e pulverizando infinitamente todos os recursos do planeta, podemos observar esses vestígios mesmo de muito longe. Certamente, existem recursos para usar. Por essa altura, a certeza de que não estamos sozinhos é óbvia, mas sentimos a necessidade de ir mais além. Também querendo entender onde essas formas de vida alienígenas são encontradas para depois estudar e observar mundos diferentes do nosso. Entre as descobertas mais importantes que fizemos nas últimas décadas, certamente podemos citar o sistema TRAPPIST-1. O sistema TRAPPIST-1, descoberto em 2016, é um fascinante sistema planetário localizado na constelação de Aquário. Aproximadamente 39 anos-luz da Terra. Sabe-se que há pelo menos 7 planetas rochosos do tamanho da Terra orbitando uma estrela anã vermelha. Esse sistema planetário chamou a atenção da comunidade científica e o público pela sua capacidade e potencial de acolher vida. A descoberta do sistema TRAPPIST-1 foi feita graças ao uso de uma técnica chamada método de trânsito. Esse método consiste em observar as variações periódicas no brilho da estrela causadas pelo trânsito dos planetas à sua frente. Essa técnica permite nos detectar até pequenos planetas rochosos como aqueles do sistema TRAPPIST-1. Uma das razões pelas quais o sistema TRAPPIST-1 é o que é tão interessante é a estrela de seus pais chamada TRAPPIST-1. É uma anã vermelha, muito menor e mais fria que o nosso Sol. A estrela TRAPPIST-1 tem massa comparada a 9% do Sol, com um raio apenas ligeiramente maior do que a Júpiter. Isso significa que é muito mais denso que o Sol. A sua baixa temperatura significa que a zona habitável do sistema está localizada muito mais perto da estrela do que em nosso sistema solar. O fato de o sistema TRAPPIST-1 ter até 7 planetas rochosos orbitando a estrela de seus pais aumentou o interesse e questões da comunidade científica. A descoberta de muitos planetas rochosos no mesmo sistema sugere que pode ser comum encontrar sistemas planetários com um grande número desses planetas.
Essa descoberta abre novas perspectivas para a busca por vida extraterrestre. Os 7 planetas do sistema TRAPPIST-1 são nomeados TRAPPIST-1b, TRAPPIST-1z, TRAPPIST-1d, TRAPPIST-1e, TRAPPIST-1f, TRAPPIST-1g e TRAPPIST-1h, em ordem crescente de distância da estrela-mãe. Todos esses planetas são semelhantes em tamanho à Terra e orbitam muito perto de TRAPPIST-1. A duração dos anos desses planetas varia de 1 dia e meio terrestre até 20 dias terrestres. A descoberta mais recente sobre o sistema TRAPPIST-1 é a presença de água em alguns de seus planetas. Um estudo realizado em 2017 sugeriu que pelo menos 3 dos 7 planetas do sistema podem ter oceanos de água líquida em suas superfícies. Essa descoberta é extremamente interessante porque a água é considerada um dos principais requisitos pela presença da vida como a conhecemos. Certamente, a proximidade do TRAPPIST-1 com a Terra torna um excelente candidato para os estudos e observações adicionais. Atualmente, os astrônomos estão tentando caracterizar as atmosferas dos planetas no sistema TRAPPIST-1 em busca de pistas sobre compostos químicos que possam indicar a presença de vida. Essa pesquisa requer o uso de novas tecnologias e telescópios de alta resolução, mas poderia fornecer informações muito importantes sobre as possibilidades de vida extraterrestre no universo. Certamente percebemos quão extraordinárias e maravilhosas são as complexidades do universo. Continuaremos a explorar, fazer perguntas e procurar sinais de vida além do nosso amado planeta Terra. A busca pela vida no cosmos está em andamento. Encontrar apenas um exemplo de vida fora da Terra demonstraria que a biologia não é um acaso cósmico, mas sim um resultado provável, dados os ingredientes certos. É considerado a quantidade de lugares habitáveis reais no cosmos. Muitos astrônomos argumentam que a vida é essencialmente um fenômeno inevitável. Apesar dos desafios e incertezas, a investigação do sistema solar e do universo e a descoberta de formas de vida alienígenas é um campo de pesquisa fascinante e em constante desenvolvimento. Cada nova descoberta nos aproxima da compreensão de nossas origens e de novo lugar no universo. A descoberta de exoplanetas mostrou que nosso sistema solar é apenas uma pequena parte de um universo vasto e complexo com inúmeras possibilidades de vida.
Porém, o que este documentário tentou transmitir é a ideia de que o universo poderia ser um lugar cheio de vida, com outras espécies que poderiam ser muito diferentes de nós. Esta possibilidade levanta questões importantes sobre a nossa posição e o nosso papel no tecido infinito do universo. É mesmo que no momento ainda não tenhamos descoberto vida alienígena, interesse e curiosidade humana empurram-nos para continuar a pesquisa na esperança de um dia fazer uma descoberta? Que nos permita compreender definitivamente a pergunta: nós estamos sozinhos no universo?